Olá, bom dia. Começa mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia a todos. E seguimos por aqui, cada um na sua casa. E destacando, em primeiro lugar, a pandemia de coronavírus no Brasil, que bate sucessivos recordes nesta semana, atingida nas últimas 24 horas, mais uma marca trágica e histórica, 1.349 óbitos nas últimas 24 horas registrados pelo Ministério da Saúde. No total, já são 32.548 mortos pela pandemia do coronavírus no Brasil e 584 mil infectados. Aliás, já é o segundo dia seguido em que são registrados mais de 28 mil casos confirmados da doença. Todos os dados estão lá no portal do Estadão, que também traz, na cobertura em tempo real, informações, por exemplo, sobre cidades que relaxaram um pouco a quarentena e viram os casos de coronavírus crescer, e também tem uma situação dramática em estados onde faltam até medicamentos para entubar pacientes. Acompanhe tudo lá no portal do Estadão. E os Estados Unidos entraram no 9º dia de manifestações contra o racismo após a morte do ex-segurança George Floyd em uma ação policial em Minneapolis. Segundo as próprias autoridades, a violência diminuiu na noite de terça e o número de detidos também foi menor em diversas cidades. Ontem, o procurador-geral de Minnesota ampliou as acusações contra Derek Chauvin, que é o policial que se ajoelhou sobre o pescoço de Floyd. O ex-presidente americano Barack Obama, democrata, criticou indiretamente a postura de Trump perante os protestos, mas não foi o único. Aliados e membros do governo também o criticaram. Além do republicano George W. Bush, Donald Trump também se viu vítima, do ex-secretário de Defesa, que disse que ele é o primeiro presidente em toda a sua vida que não tenta unir o povo americano e nem finge tentar. O atual secretário, Mark Esper, também anunciou publicamente que se opõe ao uso de uma lei que permita que os militares sejam mobilizados para impedir a onda de manifestações. Destaque também para uma preocupação no Palácio do Planalto, captada pela reportagem do Estadão nos bastidores, um aumento da preocupação com protestos que estão sendo convocados contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente chegou a se referir a manifestantes que se denominam antifascistas contra o governo dele como terroristas e também como marginais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, num artigo que ele publicou no Estadão, um artigo de opinião dele, os chamou de baderneiros, e tem toda uma estratégia do Palácio do Planalto por trás disso. O Estadão está mostrando isso. Inclusive, hoje, destaque aí para protestos, estão sendo destacados protestos que estão programados para o próximo domingo contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. E na capa do portal estadão.com.br, destaque também para a opinião do jornal Estado de São Paulo sobre esse assunto, com um editorial intitulado A Rua Não Tem Dono. 2.000 brasileiros vão participar de testes para vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização do vírus. Os resultados são importantes para conhecer a segurança da vacina e é importante também porque os países que participam desse processo têm preferência na distribuição das doses. Das mais de 70 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, essa é a que se encontra em estágio mais avançado. As previsões mais otimistas, pelo menos, dão que a vacina pode ficar pronta ainda no final desse ano. No esporte, tem entrevista exclusiva do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, ao Estadão, falando sobre vários temas. Bom, um deles tem a ver com esse período de quarentena. Ele conta um pouco da rotina, diz que não é a mesma coisa para o jogador treinar na sacada de casa, em vez de treinar no gramado, mas ele diz que não é o momento de voltar ainda para o futebol e que só deve ocorrer com orientação das autoridades, só que ele defende uma igualdade de decisões em todos os estados, para que não haja, como está acontecendo, alguns clubes em alguns estados poderem voltar a treinar, em outros ainda não, como é o caso dos clubes paulistas, que não podem voltar a treinar presencialmente ainda. E vários assuntos que o Vanderlei Luxemburgo aborda nessa entrevista, um deles é o racismo também. Ele pontua lá que ele
e considerou racismo lá a morte do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco, mas diz que no futebol, é um pensamento polêmico, ele pensa um pouco diferente, ele diz que no futebol existem provocações e que isso não deve ser tomado, na opinião dele, como racismo. Acompanhe lá os detalhes dessa entrevista do Luxemburgo no portal do Estadão. Ainda dentro dos campos, mas com uma programação diferente. O Estadão destaca hoje o Allianz Parque, que vai tirar da cartola uma forma de compensar a falta de eventos musicais e de jogos de futebol. No fim do mês, o estádio do Palmeiras vai abrir as portas para as sessões de cinema drive-in. E quem comprar o ingresso vai poder entrar com o carro no gramado e de dentro do veículo acompanhar em um telão as imagens do filme. E entre os clássicos que estão aí já na programação, devem entrar em cartaz, tem ET, o Extraterrestre e De Volta para o Futuro. O ingresso vai custar de R$90 até R$300, e dependendo de quantas pessoas estiver no carro, pode valer a pena. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.